Boa tarde a todos. Eu sou Celso Azevedo, um dos coordenadores da Comissão de Tecnologia da CCBC. E deixa eu compartilhar minha tela. Perfeito. Ok. E vou falar um pouquinho para vocês sobre a CCBC e o que é a Comissão de Tecnologia. Bom, inicialmente, eu gostaria de agradecer ao nosso patrocinador oficial, a Lake House Migration Consulting, por nos dar a oportunidade de levar todas essas informações fantásticas que nós temos apresentado ao longo dos dias. Então, aqui já fica o nosso profundo agradecimento. Falando sobre a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, a Câmara ela é uma entidade independente, sem fins lucrativos, mantida pela iniciativa privada que promove, desde 1973, iniciativas e projetos empresariais, culturais, educacionais e tecnológicos entre o Brasil e o Canadá. Localizada em São Paulo e Montreal, mas não restrita a essas duas cidades, a CCBC reúne pessoas, empresas, instituições públicas e privadas dos mais diversos ramos de atividade dos dois países. Os serviços e produtos da CCBC são modernos, inovadores, feitos sob medida, proporcionando visibilidade e networking aos associados tanto do Brasil quanto do Canadá. A CCBC promoveu diversas missões, levando startups e outras empresas brasileiras ao Canadá, sendo que mantém parceria com várias aceleradoras. A Câmara também é responsável por diversos projetos que promovem a integração e networking entre empresas, como SP Tech Week, o Canada House, que é esse evento que nós estamos participando hoje, e o Elevator Pitch. A CCBC também possui larga experiência na área de tecnologia, sendo que a Comissão de Tecnologia é uma das comissões setoriais da CCBC e tem por missão a divulgação e troca de informações e a busca da expansão dos negócios nesse setor. Para citar um exemplo, a prática cada vez mais comum no meio corporativo da adoção de documentos digitais propicia também a proliferação de novas formas de fraude documental através da manipulação e a criação de documentos incorretos, falsos ou inverídicos. É aí onde entra o papel da tecnologia. Compreender como a tecnologia nos afeta e nos permite mitigar esses riscos é fundamental para atuarmos com segurança nesse novo mundo fortemente digitalizado onde estamos inseridos. Esse é o papel, um dos papéis da Comissão de Tecnologia. Bom, agora sem mais delongas, vamos conhecer os nossos painelistas. O Léo Guimainer, CEO da School Garden, e o Diego Silva, Business Developer da UCW. Senhores, é um prazer tê-los aqui conosco. Por favor, sintam-se à vontade, o palco é de vocês e nos brindem com as fantásticas informações que vocês estão nos trazendo hoje. Muito obrigado, Celso, pela warming introduction aqui, muito bom, e pela apresentação geral aí do evento. Diego, então vou começar por aqui, tá bem? E deixo você que tem uma apresentação espetacular para encerrar com chave de ouro aí. Perfeito, muito obrigado, Léo, e boa tarde ao Celso novamente. Prazer estar aqui com vocês. Já vou compartilhar aqui. Feito. Bom, pessoal, hoje o nosso tema é falar de tecnologia sendo utilizada para melhorar as instituições de ensino do ensino básico à universidade. No meu dia a dia, eu tenho tratado de tecnologia muito mais no ensino básico, então fiz uma quebra aqui para falar sobre como a tecnologia pode ajudar, a tecnologia das startups pode ajudar as instituições de ensino nos seus desafios do dia a dia. Desculpem. Mas eu vou, antes disso, me apresentar um pouquinho, rapidamente. Meu nome, como disse o Celso, é Léo Guimainer. Eu sou filho há 45 anos, pai há 27 anos, empreendo há 18 para 19 anos. Tenho um papel de liderança no Comitê de Educação da Associação Brasileira de Startups há 3 anos. E há 3 anos também eu tenho o privilégio de ser professor
na FIAP, na cadeira de empreendedorismo e inovação, tanto para graduação quanto para o MBA. Mais recentemente também assumi, junto com outros diretores, a diretoria do Founder Institute, capítulo de São Paulo, que é uma aceleradora de startups de abrangência global, e aqui no nosso capítulo a gente tem também o privilégio de ser um dos maiores capítulos que o Founder Institute tem nas suas 200 cidades aí de atuação. Bem, vou mostrar um pouquinho, antes da gente entrar ali no dia a dia, um pouquinho do mapeamento que a gente fez na Associação Brasileira de Startups sobre as EdTechs, sobre as startups de educação. Mas antes, eu gostaria de só contextualizar aqui o que são as startups. Então, startups, de acordo com a literatura e na prática também, são empresas iniciais de cunho tecnológico que trazem uma disrupção, uma inovação para um produto ou serviço que existe. Algumas vezes também é uma invenção, claro. Além disso, são empresas que buscam escalabilidade, o que significa eu cresço mais em faturamento do que cresço em custos. Então, eu consigo, até diferente do que é uma escola, do que é uma universidade no conceito original, pelo menos, a gente cresce muito, precisa de mais profissionais quando se tem mais alunos, né, no modelo tradicional assim, tá? Então, é o contrário da escalabilidade. E por ser inovadora, disruptiva, tecnológica, as startups também vivem num universo de muita incerteza. Em geral, no comecinho ali das startups, a gente acredita que elas podem dar certo, mas a verdade é que a gente ainda não sabe. A gente vai descobrindo isso de acordo com o passar do tempo e da operação. E existem muitas startups no nosso dia a dia, Uber, iFood, Nubank, Netflix, SpaceX, que está explorando o espaço aí, são startups, são grandes startups, mas tem essa mesma vertente, essas mesmas características que a gente conversou agora. E as startups de educação são o que a gente chama por esse acrônimo de EdTech ou EduTech. As duas formas são bastante utilizadas e é isso, é um acrônimo para Education e Technology. Tá? Então, dentro desse universo de startups, a gente tem as que são especializadas em buscar resolver problemas do setor educacional. E aí, por falar em problema, faz parte do dia a dia de qualquer startup olhar para a resolução de problemas dentro daquela área, daquele segmento em que a gente atua. Nesse mesmo mapeamento aí que eu comentei da Associação Brasileira de Startups, a gente já registrou aí nesse mais recente mais de 560 startups divididas ali em alguns segmentos, né, como idiomas, ou infantil, ensino superior, cursos livres, por exemplo, tá? E ainda quebrando um pouco mais esse cenário, que aliás, se quiserem, esse QR Code vai levar lá para esse mapeamento mais recente, tá? Então, se quiser escanear o código e levar e baixar o mapeamento, pode ser bem legal. E quebrando um pouco mais esse número, a gente consegue ver que as EdTechs, as startups de educação, estão em diversos momentos ali dentro de uma instituição de ensino, seja, por exemplo, proporcionando os cursos online ou jogos educativos, seja com ferramentas de apoio à gestão, que é, por exemplo, o caso da School Garden, que é a minha startup, que aumenta a segurança nos processos logísticos das escolas. Então, a gente está encaixado ali em ferramenta de apoio à gestão, ou a gente tem ainda plataformas educacionais ou sistemas de gestão educacional, ou ainda os hardwares, e a gente tem startups em todos esses lugarzinhos aí, em todos esses pedacinhos que uma instituição de ensino precisa cuidar. Isso é bem legal, porque com isso a gente startup consegue ajudar gestores e educadores no seu dia a dia. E aí eu desenhei aqui 5 passos para utilizar esse tudo, porque afinal de contas, só pensando nas startups brasileiras, são 560 e tantas aí, né? Então tem muita possibilidade e aí fica às vezes muito difícil de contratar. Mas esse passo a passo pode ser usado para começar a transformação digital de qualquer empresa, seja uma escola ou não.
E esses 5 passos aí que eu chamei de inovação em 5 passos, mas na verdade, só o comecinho da inovação em 5 passos, sugiro que você liste o que te aflige aí na sua instituição ou na sua empresa. O que mais a equipe precisa, o que os clientes estão insatisfeitos, né, que está gerando insatisfação aos clientes, o que os alunos estão sentindo falta, ou quem mais aí no seu público, no seu universo, no seu dia a dia, tem trazido reclamações e que reclamações são essas. Lista isso tudo de forma bem simples, pode ser numa planilha ali que vai permitir um pouco de edição que a gente vai ver nos próximos passos, mas listar o que dói mais ali, o que te aflige mais na sua instituição. Depois disso, como segundo passo, é entender qual é a dor mais latente entre todos aqueles problemas que foram relacionados, o que é o mais complexo e o que é mais latente, o que dói mais, pode ser o que está te gerando mais prejuízo, consumindo mais o tempo da gestão ou da execução, gastando mais dinheiro, não como prejuízo, mas como aquisição de seja lá o que for, né, como compras ou que está consumindo ali o budget da escola e minimizando a lucratividade, por exemplo, ou no fim das contas uma mistura disso tudo que com certeza vai ser o que tira o sono do gestor, de novo, direcionado para uma escola ou para qualquer empresa ou para qualquer área de uma empresa. Tendo relacionado essa dor aí ali, digamos, na coluna da frente dos problemas que a gente listou no passo 1, a gente vai ser capaz de reordenar essa lista pela priorização da intensidade da dor. Então, no topo da lista, a gente vai deixar os problemas, as dores que estão incomodando mais ou gerando mais prejuízo, por exemplo, e o que pode esperar vai ficando lá para o fim da lista, tá? Então, com essa priorização, o que a gente consegue é começar a criar um caminho, começar a criar um planejamento, digamos assim, para o que problemas a gente vai resolver, porque indubitavelmente, se a gente tentar resolver todos eles de uma vez só, a gente não vai conseguir resolver nenhum ou vai resolver mais ou menos alguns deles, tá? Uma vez que a gente tenha reordenado essa lista e tem essa priorização, o trabalho passa a encontrar as soluções. E elas são muitas. Estamos falando aqui de edtechs e do segmento educacional, mas dá para transportar isso para qualquer outro segmento. Hoje, esse universo de startups cresce sem parar. O Celso, inclusive, aqui no começo, citou as aceleradoras, esse trabalho que a CCBC tem feito para conectar mercado às empresas e vice-versa, né? Então, a gente vê claramente pelos números de investimento ou pelos números de startups que elas estão crescendo e não é diferente no setor educacional. Uma vez que você tem encontrado, relacione esses fornecedores, essas startups com as suas informações básicas sobre o que promovem e o que você entendeu ali que pode ser um diferencial, o que mais te tocou naquela solução, e acrescente a isso, a essa mesma planilha, esses orçamentos que foram coletados aí por você ou pelo seu time. E aí, falando bom, até antes de falar em time, uma coisa que eu acho super relevante, estava hoje mais cedo ainda fazendo algumas apresentações da minha ferramenta aqui, né, da minha plataforma para algumas escolas, vai buscar quem já usa, vai saber o que funciona, o que não funciona, ninguém agrada a todo mundo e ninguém resolve 100% dos problemas. Então, entender quais são os calcanhares de Aquiles, o que dá certo, o que precisa de mais esforço para que dê certo e o que não dá certo, ouvindo de um outro contratante, pode fazer toda a diferença na tomada de decisão, tá? E aí, falando lá desse quinto e último passo, a gente vê que é muito importante que qualquer projeto tenha uma dona ou um dono. Então, eleja alguém no time, ou às vezes é mais do que uma pessoa, pode ser
um time ali mesmo, né? Um grupo de trabalho que vai fazer todo esse processo acontecer. Pode ser já entrando até no momento das cotações e depois indo ali para as tomadas de decisão. E essas tomadas de decisão vão levar em consideração não só esses pontos que a gente colocou aqui, né, dessas validações do passo 4, mas também sempre sugiro que observe a empatia ou a sinergia entre a sua empresa e a empresa que está lá na outra ponta, tá? Para escolher essa solução. Existe um método, uma metodologia de objetivar as coisas, né, de criar objetivos e, consequentemente, desenhar os planos para aquela adoção de tecnologia ou para qualquer objetivo que você tenha, que é o SMART. Então, é um jeito muito prático e simples de fazer, que é determinar quais são essas metas. Elas têm de ser específicas, elas têm de ser mensuráveis, elas têm de ser atingíveis, elas também têm de ser relevantes para aquela empresa, para aquela organização, instituição, e elas têm de atender um período de tempo, que é esse acrônimo aí também do SMART, tá? E quando a gente tem isso, a gente começa a ter um plano claro dos próximos passos a serem dados para conquistar aqueles objetivos, que pode ser, nesse nosso caso aqui, a implantação de uma nova tecnologia para resolver um problema real e que está gerando desconforto, prejuízo, insatisfação naquela instituição. E aí, como eu já antecipei ali e já encerrando, resolva um problema por vez. A gente fica na ansiedade de resolver tudo de uma vez quando a gente começa a enxergar um caminho, mas isso pode ser realmente uma armadilha, né? Pode estar não bem resolvido, pode simplesmente não ser resolvido porque a gente está olhando para muitas coisas ao mesmo tempo. E se a gente pensar friamente, aquele problema já estava lá. Eu não estava enxergando ele muito bem, mas ele já estava lá. Então pode esperar um pouquinho para ser resolvido. É uma fala muito curta, mas ela busca ser muito objetiva e simplificar, desmistificar o que é não uma transformação digital como um todo, mas o começo de uma transformação digital em segmentos ou indústrias que ainda não estão transformadas digitalmente, né? E começar com esses passos pode ajudar. Os meus dados de contato estão disponíveis, assim como o meu perfil aqui no LinkedIn, e vai ser um grande prazer. Sigo à disposição para conversar sobre transformação digital na educação em qualquer outro segmento. Muito obrigado. Muito obrigado, Léo. Eu vou compartilhar minha apresentação agora, pessoal. Novamente, eu sou o Diego Silva, sou Business Developer da UCW, Universidade de Canadá Oeste. Vou ter a responsabilidade agora de seguir a sua apresentação, Léo. Estava aqui até anotando esses passos, né, que são importantes para a gente que trabalha na área de educação. Eu acho que a inovação é algo que nunca se pode morrer, principalmente quando a gente tem uma instituição, né, do tamanho da nossa, que eu vou apresentar um pouco. É importante ter essas soluções, é importante identificar os seus problemas, né, para que a gente ofereça aí o melhor tipo possível de serviço aos alunos. Mas ótimo, pessoal. Então, boa tarde novamente. Obrigado, Celso, Andresa, toda a equipe da CCBC e Comissão de Tecnologia. Para quem está chegando agora, como eu falei, eu sou o Diego Silva, sou o Business Developer da instituição da Universidade de Canadá Oeste aqui no Brasil. Já trabalho nessa área de educação internacional, né, como a gente chama aí, há quase 10 anos, com experiências nos Estados Unidos, na China, na Europa, e hoje atualmente representam a nossa instituição, parceira da CCBC aqui no Brasil, para os alunos brasileiros, nossos parceiros brasileiros que buscam, né, iniciar uma nova vida em Vancouver, no Canadá. A gente vai ter uma abordagem um pouco diferente, né? Quando eu e o Léo a gente pensou nesse tema, a gente pensou em casar do básico ao ensino superior. Então, hoje eu vou trazer um pouco mais do ensino superior e de como a nossa instituição, ela hoje usa diferentes tecnologias, né, com foco no espaço que a gente tem, que é o nosso Innovation Hub. Como é que a gente usa essas diferentes tecnologias, como é que a gente conecta aí os nossos estudantes com as grandes empresas e corporações em Vancouver, focando, claro, né, na questão de empreendedorismo, de incubadoras, de startup, aproximando ele aí com o que há de mais moderno em ferramentas de business, que seria o nosso principal
né, o principal programa que a gente trabalha. Nosso foco hoje, enquanto instituição, seria Business e Tecnologia. Aqui, alguns membros da nossa instituição hoje aqui na América Latina, os diretores que representam outros países, os nossos colaboradores aqui de Latam. Antes de chegar na parte, né, antes de falar um pouquinho de como a UCW trata a inovação, queria apresentar um pouco da nossa instituição. A nossa universidade é uma universidade privada, hoje localizada no coração de Vancouver. A gente tem 2 campos na cidade, é uma das mais modernas e mais inovadoras instituições. O nosso foco, como eu mencionei, são programas de Business e Tecnologia. Então, hoje a gente oferece programas de graduação, bacharelado e mestrado com foco em Business e Tecnologia. Apesar de ser uma universidade, eu gosto sempre de dizer que o nosso foco não é na pesquisa, não é na parte teórica, e sim na preparação do aluno para o mercado de trabalho. Por isso que a gente tem aí altíssimos índices de empregabilidade. E também hoje os alunos, né, que optarem por seguir o caminho na UCW podem escolher tanto começar o programa em janeiro, quanto abril, julho e outubro. Eu faço parte do time Brasil, a gente tem hoje mais de 60 pessoas que recrutam alunos em todo o mundo. Com isso, a UCW já é uma das maiores instituições privadas, a gente tem mais de 4.000 alunos, alunos de mais de 90 países diferentes, uma faixa etária bem diversa, porque a gente tem programas que acabam atraindo diferentes públicos, e uma média em sala de aula que vai de 20 a 25, justamente porque a gente quer entender quem é aquele aluno, entender vocês, ajudar em toda a trajetória acadêmica, do início ao fim da formação. Ainda falando um pouquinho da nossa instituição, hoje a UCW ela recebeu a avaliação máxima do ranking da QNS, que é um dos principais rankings de avaliações de instituição de ensino superior. Então, hoje, somente a nossa instituição, mais 2 outras no Canadá, possuem essa nomeação. O nosso programa de MBA é um dos 5 melhores do país, segundo a Playboard, que também é uma EdTech, puxando aí um pouco da fala do Léo. E a UCW também, entre 2019 e 2020, foi a maior instituição no aumento percentual de emissão de vistos de estudos dentro do Canadá. Sem falar que a nossa instituição também foi eleita como uma das melhores universidades online do país passado, porque mesmo antes da pandemia, a gente já oferecia vários programas online, já tinha ferramentas, já tinha soluções para esse aluno que muitas vezes quer ter uma formação internacional, mas não pode estar no Canadá. Só puxando um pouco aqui, antes da gente, né, falar do nosso Innovation Hub, eu sei que a CCBC já trabalha isso muito bem, mas falando do Canadá, que é esse país que cada vez mais desperta a curiosidade, hoje é um dos países mais competitivos do mundo. Dentro do grupo G20, é o melhor país para se iniciar em negócio, né, quando a gente puxa questões de empreendedorismo. British Columbia, que é a nossa província, é hoje a província com maior crescimento econômico, maior média do salário mínimo do país, e que cada vez mais, até pela posição estratégica que tem de proximidade com os Estados Unidos, com o Pacífico, cada vez mais atrai empresas e investimentos estrangeiros. Vancouver, que hoje é a nossa casa, é a nossa cidade-sede, já está entre os 20 destinos universitários, é uma cidade aí bastante conhecida por questões de tecnologia, sustentabilidade, saúde e educação e etc. Por tudo que Vancouver, né, vem recebendo e oferecendo, né, aos seus habitantes em relação a oportunidade de trabalho e qualidade de vida, e por todo esse investimento que o próprio governo faz em tecnologia, ela já é considerada como a Silicon Valley of the North, como a gente chama. Então, hoje, dentro de Vancouver, a gente tem a presença aí de importantes, né, players da área de tecnologia, o que acaba sendo a vantagem também para os alunos que vão buscar uma formação dentro da UCW. Alguns dados ainda sobre o Canadá e Vancouver. Algo que eu acho muito importante de trazer é que, recentemente, Vancouver ela é a maior em crescimento percentual de posições de trabalho na área de high-tech, passando algumas cidades importantes nessa área, nos Estados Unidos. Então, para os alunos que buscam trabalhar na área de tecnologia, áreas afins, acaba sendo um polo muito interessante. Por tudo isso, né, que a gente aborda hoje, o Canadá é o melhor país do mundo para se viver, segundo a US News, e também o melhor quando a gente fala em questões de estudo e trabalho, porque ele foca não só na atração, mas principalmente na retenção desse aluno, com políticas de imigração, com possibilidade de trabalho durante o estudo, tudo isso que alunos da UCW, né, teriam de benefícios ao seguir um programa com a gente. Mas falando da parte de inovação, né, dentro da nossa instituição, que hoje é a nossa missão principal aqui. Como eu falei anteriormente, os programas da UCW hoje, tanto de graduação quanto bacharelado e mestrado, focam na área de business e tecnologia. Então, hoje a gente busca capacitar esse aluno que chega para a gente, né, preparar ele para o mercado de trabalho e incluir no curso dele as principais tecnologias de ferramentas que a gente usa no dia a dia da nossa empresa, como Salesforce, Rippin, Tableau e etc.
E o que é que seria o Next Generation Hub? O Innovation Hub, ele é um espaço, ele é um departamento dentro do nosso novo campus, que busca fomentar, busca ajudar aqueles alunos, principalmente alunos de MBA, e eu vou falar um pouco do programa mais tarde, busca ajudar esses alunos, né, a criar, a desenvolver, a verificar a viabilidade de suas ideias, ideias de negócios, de planos de negócios, para uma execução em Vancouver ou em outras partes do Canadá. Então, é um departamento composto de professores, de mestres, de doutores, que vão ajudar aqueles alunos que muitas vezes vão para o Canadá, que querem levar o seu negócio para o país, ou que ao decorrer do programa tem uma ideia, né, de criação de negócio, para que ele coloque aquilo ali em prática. Então, é um ambiente onde ele vai poder trocar experiência com outros colegas, desenvolver network, realmente se preparar para um mercado que a gente sabe que, quando a gente fala de Canadá, é um mercado extremamente, altamente tecnológico e extremamente competitivo. Os principais, né, diante disso, os principais serviços que hoje esse setor oferece para os alunos, pensando em tecnologia, quem quer seguir na criação de startups, edtechs, incubadoras, seria a promoção de eventos de networking entre a nossa comunidade de alunos e as principais indústrias na área em British Columbia, incubadoras de startups, workshops, experiências também, quando a gente fala de estágio, oportunidade de estágio, e algo também que eu acho muito bacana de trazer aqui para quem quiser seguir depois, que é o nosso podcast, o Innovation Full. O Innovation Full é um podcast da UCW, semanal, onde a cada semana são convidados empreendedores, líderes de empresas de tecnologia, startups, pessoas que realmente participam desse movimento de inovação, como o Léo mencionou, dentro de Vancouver, British Columbia, ou do Canadá, para que eles possam contar um pouco da sua experiência dentro da UCW. Então, é algo muito interessante até para quem quiser acompanhar depois. A nossa instituição, ela foca muito, né? Uma vez apresentado o Innovation Hub, e a gente discutindo um pouco aqui sobre o nosso programa de MBA, a gente foca muito na interação com organizações reais. Então, todo o conteúdo programático dos nossos cursos, os assignments que a gente chama, os trabalhos, são baseados em organizações reais. É fazer um planejamento de marketing, né, pensando em uma organização real, é estudar finanças, business analytics, empreendedorismo, qual seja a área do MBA da gente que você escolha como eletiva, focada nessas organizações reais. Até porque, muitas das vezes, os nossos próprios professores, eles trabalham nessas empresas. Então, acaba sendo, né, como uma ponte para os alunos que hoje buscam, seja empreender, seja iniciar a criação de empresas de tecnologia ou realmente seguir ali no mercado formal em British Columbia. Ainda sobre o nosso podcast, né, que foca na questão da inovação, aqui eu trago o link para vocês, para quem quiser ouvir alguns episódios, entender mais do nosso trabalho e algumas histórias de sucesso, né, que eu acho sempre importante frisar. A gente que trabalha, né, com Business Development no Brasil, a gente acompanha diariamente história de sucesso de alunos que foram para o Brasil através do nosso trabalho, através dos nossos parceiros e o desenvolvimento profissional deles, que seria aí a principal missão da UCW. Dentro do Innovation Hub, como eu mencionei, os alunos que buscam esse departamento são alunos que querem, porventura, empreender e seguir numa área que não seria do trabalho formal, entre aspas. Então, aqui a gente traz duas experiências, né? Duas histórias de sucesso, dois depoimentos de alunos, como de um aluno que, através do Innovation Hub, criou um coffee machine business dentro da UCW, depois já levou esse projeto, né, através da mentoria dos professores, de todo esse guidance que ele recebe do nosso acadêmico, para fora da instituição, para o Canadá, e com isso aí recebeu uma série de reconhecimentos e premiações dentro desse setor, né, de cafeteria, dentro desse setor em British Columbia. Quando a gente fala também de inovação, né, quando a gente fala do propósito da nossa universidade, é de realmente formar profissionais para o Canadá, independente da área de formação que ele queira seguir após a conclusão do programa. Por isso, para a gente, é muito importante índices como índice de empregabilidade. E hoje a gente traz alguns dados aqui para vocês, né, de uma consultoria que a gente fez no início do ano passado, e essa consultoria mostrou que em menos de um mês, após a conclusão do MBA, após a conclusão, né, do nosso programa de mestrado, quase 70% dos nossos alunos já estavam trabalhando na área, e em menos de 6 meses a gente já teria aí 100% dos nossos alunos. E o que esse departamento de carreira faz? Quando a gente fala de carreira, inovações, soluções, como o Léo trouxe, é muito importante o aluno chegar na universidade, entendendo, né, quais os objetivos dele profissionais de curto, médio e longo prazo e saber como é que a nossa instituição pode ajudar ele, independente da área que ele queira se colocar. Então, hoje, além do Innovation Hub, a gente tem um centro de carreiras que ajuda os alunos brasileiros de todo o mundo
a construir o seu currículo nos moldes canadenses, a preparar cover letters, a entender quais são as habilidades, né, que os recrutadores em Vancouver mais buscam em entrevistas de emprego, a contar também com o nosso Career Advising, que seria realizar calls e meets com os nossos advisors de carreira para discutir os seus planos profissionais, a aproveitar experiências de networking, a participar de eventos na indústria junto à UCW. Aqui eu trago, né, para ilustrar um pouco do nosso trabalho, quando a gente fala de tecnologia, inovação, de empregabilidade, para ilustrar um pouco do nosso trabalho, aqui eu trago também alguns dados do ano passado. Mesmo com esse cenário de pandemia que a gente ainda vive, o ano passado ainda foi um pouco mais complicado em relação às restrições, a UCW ela acabou tendo um importante papel, né, na colocação e na ajuda desse aluno para o mercado de trabalho. Então, somente no ano passado, a gente teve mais de 1.400, quase 1.400 alunos participando dos nossos workshops de carreiras, 13 eventos que a gente promoveu ali junto às diversas indústrias em British Columbia, quase 400 alunos também, né, buscando esse advisor one-on-one junto aos nossos advisors de carreiras e quase 800 alunos participando desses eventos que a gente promove. Trazendo um pouco da questão do mercado de trabalho, né, independente da área que você busque, a gente traz alguns dados do próprio governo de British Columbia, que anualmente lança previsões, né, em relação à abertura de posições de trabalho. Então, aqui são dados até 2028, né, considerando 2018 a 28, e até esse ano é esperado a abertura de mais de 900 mil posições de trabalho, sendo 77% a serem ocupadas por pessoas que são do nosso público-alvo. Alunos que vão, através da UCW, ter um grau de mestre no Canadá, um grau de bacharel ou uma graduação. Só a gente também já estou finalizando a minha fala, mas antes da gente apresentar, né, um pouco mais da instituição, só lembrar que um aluno que faça um curso universitário numa instituição como a nossa, que é uma instituição designada do governo canadense, tem a possibilidade de trabalhar durante todo o curso, seja part-time ou full-time, o seu cônjuge também, o seu filho tem direito, né, à educação dos 5 aos 18 anos, acesso ao seguro-saúde, então acaba sendo uma série de benefícios para quem talvez queira iniciar essa vida em Vancouver através da UCW e aproveitar um pouco do que a gente está trazendo aqui hoje. Algumas empresas também que costumam, né, ser grandes players quando a gente fala de tecnologia ou de outras partes, ou de outras áreas empresariais, que costumam contratar alunos da UCW, isso também está no nosso site, e rapidamente apresentando o nosso campus. O nosso campus, ele foi inaugurado no ano passado, a gente teve que fechar por conta da pandemia, o novo campus, né, eu digo que é o Vancouver House, e agora em outubro a gente voltou aí com força total. A gente tem 2 campos em Vancouver, esse seria o principal, que até foi eleito como um dos projetos arquitetônicos mais esperados, né, pelo canal CNN. E falando dos programas, como eu mencionei, hoje a gente oferece programas de graduação, bacharelado e MBA. Quando a gente fala, né, do Innovation Hub, os alunos que querem aproveitar essa mentoria, esse coaching dos nossos professores, esse espaço para fomentar a criação de suas próprias empresas, de startups, incubadoras, a gente está falando mais do nosso programa de MBA, que seria um programa mais voltado, né, para profissionais maduros que já têm uma certa carreira aqui no Brasil e que vão, através da UCW, buscar, né, um novo grau acadêmico e se recolocar no mercado canadense. Então, rapidamente falando do nosso programa de MBA, ele tem uma duração de 18 a 21 meses, dependendo se você ingressa de maneira direta ou não. É um programa que ele tem um grau de mestrado profissional, então isso para o Canadá é muito importante em diversos aspectos, né? E ele hoje oferece 8 áreas de enfoque. Então, já ali no segundo ano do programa, você é mais ciente um pouco, né, do que você quer trabalhar, em qual área você quer ingressar profissionalmente falando em British Columbia, você pode escolher matérias relativas dessas áreas, que seriam de liderança, marketing, finance, business analytics, RH, non-profit, organizações não governamentais e o próprio empreendedorismo, né, que seria um dos temas, eu diria, um dos subtemas que a gente está trabalhando aqui hoje. Só para finalizar, a UCW ela tem, desde 2019, um incentivo econômico com a Bolsa de Estudos para alunos de todas as Américas, incluindo, né, o Brasil, logicamente, que para o programa de MBA ele chega a 30%. Então, aqui estão os valores sem a bolsa, é um incentivo econômico baseado em nacionalidade. Então, uma vez que você seja aceito, você já teria esse incentivo. E, além também da bolsa, a gente tem outras vantagens para os alunos brasileiros que querem iniciar essa jornada aí na UCW
e aproveitar todo esse ambiente de inovação que a gente busca proporcionar em Vancouver, British Columbia. Deixo aqui o QR Code para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, também mandar um e-mail para a gente, saber um pouco mais como é que funcionam os programas, e agradeço novamente o convite da CCBC para essa tarde aí de muito conhecimento. Obrigado. Muito obrigado, Diego. Foi bastante esclarecedor. É lógico que acaba gerando um monte de dúvidas, coisas assim que a gente queria entender melhor, mas vamos lá. Vamos começar com algumas perguntas aqui. Vou começar com o Léo. Léo. Falando um pouco de empreendedorismo e afins, a gente sabe que o setor educacional ele sempre se comportou de uma forma bastante conservadora, né? E assim, a pandemia foi bastante interessante porque ela empurrou a vaquinha precipício abaixo, né? Em relação à questão da transformação digital do setor educacional. Mas eu queria coletar um pouco da sua visão, né, de como é que tem sido esse processo de transformação digital dentro do mundo acadêmico, até porque isso com certeza deve afetar diretamente o seu mercado, né? De fato, viu, Celso? E é uma visão muito realista que você tem. Eu vou te dizer que não é só no Brasil, em diversos outros países, o setor educacional tem uma visão retrógrada. O modelo educacional como um todo, ele é antigo, né? As profissões se modernizaram, mas as escolas continuam formando para as profissões antigas, para os modelos industriais, por exemplo, né? Então, a gente tem esse cenário por trás e isso tá esse, digamos assim, pé atrás com a inovação está muito enraizado. Isso não quer dizer nem que de um lado a gente tem gente que não quer olhar para a inovação e nem de outro lado que tem gente que está soltando todas as amarras. Obviamente tem pessoas olhando para essa inovação e você também foi muito preciso nessa análise de que a pandemia nos ajudou bastante. Não dá para falar que escolas, em linhas gerais, já fizeram transformação digital, mas dá para dizer que, se não todas, a maior parte começou a transformação digital. Vou tentar ser breve, mas ao longo desse um ano, quase dois aí, né, um ano e tantos meses aí que a gente teve as crianças vindo para aula remota. Crianças, eu falo porque eu falo muito com K12, né? Mas então é meu hábito falar crianças, mas alunos em geral, né? Eu vi alguns grandes momentos. O primeiro foi, vamos apagar um incêndio da aula remota. O que a gente faz para conseguir que esses alunos tenham aula remota? E aí começou a se adotar ferramentas como o Zoom, Google Meet ou qualquer outra ferramenta para conseguir transmitir um conteúdo que era ali da sala de aula para a sala de aula, mas transmitir de uma sala de casa para o quarto da outra casa ou para a sala da outra casa. Então foi esse primeiro grande movimento e aí as escolas foram meio que obrigadas ali de um dia para o outro a assumir essa tecnologia que até então era pouquíssimo usada nas instituições de ensino. O segundo momento foi, já que é isso aqui, já que quarentena não dura 40 dias, o que a gente vai fazer para melhorar a qualidade do que a gente está fazendo? A gente achou que era pouco tempo, mas agora não é. Então vamos melhorar essa história. E aí se começou a adotar outras tecnologias ali por exemplo, gestão de conteúdo, de avaliações, né, no segundo momento, ou talvez um terceiro momento de avaliações do que estava sendo transmitido para os alunos, e aí deixou de ser aquele negócio de eu estou falando aqui, como se tivesse o aluno, a aluna aqui na minha frente, agora eu já entendi que eu estou falando, que é diferente, a interação é outra, então entraram ferramentas de gamificação do conteúdo, então começou a se buscar melhorar a qualidade e, na sequência, avaliar essa interação que começou a acontecer um pouquinho melhor. O terceiro passo, o terceiro grande incêndio, eu diria ali, que aconteceu foi, legal, agora parece que a gente vai voltar. E o que a gente faz para ter biossegurança e manter as crianças ou os alunos seguros em sala de aula e na escola? E aí entraram outras ferramentas, outros processos. Uma delas foi a nossa ferramenta, né, que diminui aglomerações, controla acesso. A gente criou coisas como
autodeclaração de Covid para que o pai já saiba, não posso levar minha criança desse jeito para a escola. Então, cuidando desse fluxo logístico como um todo, a gente foi uma das ferramentas, a gente acabou até sendo muito beneficiado nessa história, a gente dobrou de tamanho no ano passado, achando até que a gente ia quebrar lá no começo da quarentena, né? Porque era uma plataforma que não tinha muito como funcionar. Se adotou tecnologias aí de novo, né, nesse terceiro grande incêndio, digamos aí, nesse terceiro grande momento, para promover essa volta às aulas seguras. E agora, com essa indefinição, vai parcial, não vai parcial, vai por um pouquinho de tempo e depois não vai mais, o ensino híbrido começa também a ganhar um contorno mais robusto, e aí as ferramentas que estão olhando para manter uma boa qualidade, ou prover boa qualidade de ensino híbrido e de tudo que vem junto aí dentro do ensino, né, também estão ganhando essa nova força. Então, é um caminho que está sendo na dor e não no amor, como poderia ser, né? Poderia ter sido planejado, estruturado, com budgets bem definidos e muito mais econômico, não deu para ser assim, mas está acontecendo, né? E o que é muito bom. Eu vejo que hoje, com as aulas presenciais acontecendo na maior parte dos lugares, muitas das ferramentas do digital, do virtual, estão permanecendo para dentro da sala de aula, porque alguns ganhos que só são possíveis com aquela tecnologia ou com aquelas tecnologias e não ali só no olho, elas estão permanecendo e imagino que perdurarão. Muito bom. Isso me lembra coisas interessantes. Por exemplo, há 3 anos atrás, na escola da minha filha, o celular era proibido, né? As crianças, quando entravam com o celular, tinha que desligar o celular. Agora o celular virou ferramenta. Exatamente, É virou ferramenta para o paradoxal. tempo inteiro, né, Celso? A gente tem uma carteirinha digital, por exemplo, a gente registra entrada, saída de aula, tudo com QR Code ali, ele escaneou e acabou. Não tem mais dor de cabeça. Aí vai para a sala de aula e vai ter um joguinho ali, dependendo da idade da criança, para aferir conhecimento, ou para transmitir conhecimento. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Assim, só para a gente encerrar, então, eu diria que a gente não está mais numa etapa de transformação digital, e sim numa etapa de aceleração digital, né? Eu acredito que sim. Eu não vejo transformação digital acabando nunca, né? Eu acho que ela é um processo contínuo mesmo, porque as tecnologias avançam, as necessidades mudam. Então, isso é um processo contínuo. Mas eu concordo. A gente começou a transformação aí e agora a gente está melhorando o que foi iniciado, né? Muito bom, perfeito. Bom, é lógico, né? Eu vou também crivar o Diego de perguntas, certo? Então, vamos lá, Diego. Vamos começar por um assunto assim que ele já aconteceu em várias palestras ao longo dos eventos, né? Mas elas sempre tiveram assim uma visão da imigração, de processo migratório, né? Uhum. E uma coisa que aconteceu aí nos seus slides, que talvez o público em geral não tenha conhecimento, é como é que funciona exatamente essa questão de visto de estudo, poder trabalhar, relacionamento com família. Quer dizer, você podia aprofundar um pouquinho mais esse assunto? Eu acho que o público em geral teria interesse em entender Claro, melhor. Celso, com certeza. Primeiro, né, para qualquer tipo de serviço de imigração, consultoria de vistos, o aluno que for seguir um processo junto à UCW, um dos nossos parceiros, é extremamente recomendado que ele tenha uma agência ali que dê o suporte, que seja um consultor de imigração reconhecido pelo governo do Canadá. Nós, por exemplo, da UCW, a gente não pode dar consultoria nessa parte de visto, a gente pode passar informações, né, como você falou, do que é possível para um aluno da gente, mas é fundamental que ele tenha esse acompanhamento, porque eu diria que se não a parte principal aí de todo esse processo. Existem diversos tipos, né, de vistos que ele pode, a depender do propósito dele no Canadá, aplicar. Quando a gente fala de um curso universitário como o nosso, seria um Study Permit. E por ser uma universidade, como a UCW, ela é o que a gente chama de uma DLI, uma Designated Learning Institution, uma instituição de ensino designada do governo do Canadá. Então, hoje a gente consegue oferecer, quando a gente pensa em benefícios, quando as pessoas já pensam em ir para o Canadá, a gente consegue oferecer os mesmos benefícios que uma instituição pública ofereceria. Que seriam o quê? O estudante principal, ele pode trabalhar, né, durante todo o curso, 20 horas o part-time durante as aulas, o full-time durante as férias. Se eu vou com o meu cônjuge, ele pode também trabalhar durante todo o curso do aplicante principal. Se eu tenho um filho, ele pode ter acesso, né, ao ensino público gratuito dos 5 aos 18 anos. Em British Columbia, a família ou estudante também teria acesso ao seguro-saúde provincial, que é o MSP, a partir do 4º mês.
e aí ele paga $75 por mês. E por que eu estou dizendo isso, né? Porque um curso universitário, seja na UCW, uma instituição similar que ofereça esses benefícios, pode trazer para aquela família, para aquele futuro empreendedor, aquele futuro profissional, uma série de benefícios que, quando ele compara hoje, né, infelizmente, com a realidade do Brasil, percebe que existe um retorno do investimento muito mais rápido do que ele espera. Até porque é uma província que carece de mão de obra, o governo, através das instituições de ensino, buscam, né, atrair e reter esses profissionais, e a gente sempre brinca por isso que os cursos da UCW são projetos de vida, porque ele tem, falando do MBA, que é o que eu apresentei aqui, ele tem 2 anos de curso, né? Quando ele finaliza, ele pode aplicar o PGW, que é o Post-Graduation Work Permit, uma permissão de trabalho, que todos os nossos programas são elegíveis. É legal frisar que nem todas as instituições ou programas são. E aí a gente está falando de mais 3 anos no Canadá, ou seja, 5 anos, por isso que são projetos de vida. E muitos alunos, em todo esse percurso, né, de 5, às vezes 7 anos, quando se faz um bacharelado, por exemplo, na UCW, acabam criando raízes, acabam, né, criando comunidades, se desenvolvendo pessoalmente, profissionalmente, e não retornando para o Brasil. Então, é esse movimento que a gente vê aí acompanhar, que a gente acompanha dos nossos alunos. Aí o que eu posso falar um pouco de imigração, que para quem busca isso, claro que imigração é um passo a passo, né, é um por vez, mas a via de estudo e trabalho hoje, que é um pouco, né, do que a UCW aí se propõe para os alunos, acaba sendo uma das mais interessantes. Perfeito, muito bom. E não sei, né? Aqui eu estou começando a devagar, né? Mas me parece que o fato de você fazer um curso numa universidade canadense também te favorece se por acaso eu tiver interesse em acessar o mercado americano ou europeu, não? Com certeza. E, sobretudo, o próprio mercado canadense. Porque uma das coisas, né, que o governo canadense muito prioriza, né, e muito leva em consideração é o que a gente chama de experiência canadense. Então, muitas vezes a gente tem alunos de MBA que têm uma super carreira aqui no Brasil, uma super formação, e a gente sempre trabalha isso com eles, né, de entender que, apesar de você ser um super profissional aqui no Brasil, muitas vezes o mercado do Canadá não vai reconhecer isso de maneira imediata. Então, a importância de fazer um programa como o nosso, né, ou em outra instituição, para aprender como é esse mercado canadense, né, quais são os conteúdos, como é que funciona essa dinâmica do negócio, essa dinâmica do comércio no Canadá, porque acaba sendo muito importante. A gente sempre fala, é legal você chegar no Canadá, dar um passo atrás em relação à sua profissão, às vezes até trabalhar em algo que você já tinha visto aqui no Brasil, para que você vá adquirindo a experiência canadense, que no final das contas vai ser ali o mais bem valorado e que com certeza, né, vai trazer acesso a outros mercados. Até porque falando da nossa instituição, Celso, e o nosso programa do MBA, ele tem alguns reconhecimentos e certificações, né, de grandes instituições que avaliam cursos de negócios, o que acaba sendo interessante. A gente sempre fala, olha, você pode terminar o MBA, permanecer no Canadá, ou voltar para o Brasil, ou ir para a Europa, ou ir para os Estados Unidos, e o seu diploma ali vai ter um bom reconhecimento. Ok. Uma outra questão que eu acho que também deve acabar passando pela cabeça de quem pensa em cursar um MBA ou uma pós-graduação fora do país é a experiência brasileira, principalmente quando a gente pensa em MBA, em universidades públicas, principalmente, ela depende, às vezes, do processo seletivo, de você ter uma rede de relacionamento que, de alguma forma, te favoreça nesse sentido, né? O processo para que a pessoa consiga executar ou cursar um MBA junto da UCW, ele é complexo? Quer dizer, quanto isso seria difícil, de fato, para um brasileiro? O nosso processo de matrícula ele é relativamente rápido, até por ser uma instituição, né? Eu diria privada, a gente tem processos que são um pouco mais dinâmicos do que instituições públicas, de uma observação geral. Ele leva em torno de 2 semanas a um mês, né? E no MBA, o que é avaliado? No MBA é avaliado tanto a experiência profissional do aluno, então ele precisa mandar o currículo dele em inglês. A gente tem alguns modelos que a gente até oferece para que, né, o aluno entenda que é um currículo para uma instituição, não para uma oferta de trabalho, então é um pouco diferente o formato. E também a experiência acadêmica. Uma coisa legal do nosso programa de MBA é que hoje ele é aberto para alunos de qualquer formação. A gente acredita que quanto mais plural o programa, mais interessante, né, para os alunos em si. Então, a gente aceita alunos formados em qualquer formação, porque também a gente tem um preparatório para esse programa, que se chama MBA Foundation. Então, mesmo que o aluno
quer estudar, né, um Master em Business, mas às vezes, como a gente é formado em arquitetura, é formado em direito, mas quer migrar para o business, ele pode aplicar para a UCW e muitas vezes ele vai precisar fazer esse preparatório antes. O que é avaliado de maneira em geral, né, só resumindo a minha fala, é tanto a experiência acadêmica, o que esse aluno estudou, quanto a profissional. Claro que tem outros requisitos mais técnicos, como a questão da nota, do GPA, mas basicamente seriam esses 2 pontos. Ok, perfeito. E para finalizar, né, a última pergunta relacionada a isso, qual é o peso da língua nesse contexto? Quer dizer, o quanto eu teria que ser proficiente, né? Para todos os cursos da LCW, né, o aluno precisa fazer o que a gente chama de comprovação do Proof of English, que é justamente o que você falou, a comprovação do idioma. Por ser uma universidade, a gente tem um rigor um pouco mais alto do que outros tipos de programa, mas hoje os alunos têm diversas formas de fazer essa comprovação do inglês. A mais tradicional é através de exames oficiais. Então, ele pode fazer um IELTS, fazer um TOEFL, um Duolingo, né, respeitando a nota de corte que a LCW pede. Por exemplo, para o IELTS, a gente pede 6,5, ou ele pode, se for um aluno que quer embarcar no ano que vem, às vezes precisa aprimorar o inglês, ele pode fazer o que a gente chama de English Pathway, que seria estudar o inglês acadêmico junto a uma escola conveniada da UCW, e quando ele atingisse esse nível que a gente pede para essa determinada escola, ele estaria aí fazendo a comprovação automática para a instituição. Então, existem hoje diversas formas e acaba um pouco daquilo. Eu não tenho inglês, não é para mim. Não, claro que você precisa do inglês, né? Até porque vai te abrir portas dentro do Canadá. Quanto mais preparado você chegue na língua, isso se reflete em outros aspectos da sua vida. Mas existem caminhos que hoje você pode buscar essa comprovação. Perfeito, perfeito, ótimo. Muito obrigado. Léo, uma coisa que eu esqueci de perguntar, né? Mas assim, dentro dessa trilha de empreendedorismo, startup, edutech, etc., você não contou para a gente o que a School Guardian faz. E eu fiquei curioso. Legal, obrigado, Celso. Aliás, você fez ótimas perguntas, viu? Você deve ter uma veia jornalista aí, viu? O School Guardian é uma plataforma de segurança ou segurança para a logística escolar, tá? Uma plataforma que visa aumentar a segurança das pessoas na escola. Então, primeiramente dos alunos, mas também dos pais e das equipes. Então, a gente olha para todos os fluxos logísticos da escola, transporte escolar, carro, a pé, e cuida de deixar isso mais seguro. Ao mesmo tempo que para os momentos de saída, a gente ordena isso, acelera isso ao ponto de chegar a uma redução de tempo de espera e de permanência dos pais do lado de fora da escola em 75%, o que acaba gerando não só economia de tempo, que é incalculável, né? Assim, ao longo de um ano a gente estima ali que uma pessoa ganha um dia nessa ação em economizar esse tempinho todo dia. Então, ao longo de um ano, você economizar 24 horas né, nesse períodozinho aí é legal, mas a gente também, consequentemente, favorece que a emissão de CO2, porque o trânsito está diminuindo, o tempo de espera com o carro ligado é menor, e o consumo de combustível diminuam também, né? Então a gente acompanha aí essas estimativas todas aí, os números são bem legais assim de ver. Hoje Legal. A gente está em 400 escolas, mais ou menos, no Brasil, em outros 7 países aí, incluindo o Canadá. Quem é pai como eu, com certeza odeia ficar na fila esperando para pegar o aluno na porta da escola. Eu costumo brincar que, apesar de ser empreendedor há muito tempo e não sei o que lá, o que me habilita mesmo, que faz sentido para eu ter criado School Guardian é que eu sou pai de 3, né? Eu tenho uma menina de 27 e 2 garotos, 17 e 14, então... Você, além de tudo, é usuário do próprio... Bebeu do próprio veneno, né? Totalmente. Ótimo, perfeito. Senhores, faltam 4 minutos para a gente encerrar o nosso bate-papo. E aí, vamos lá para as declarações finais. Vamos começar com o Diego, que ele ficou sozinho aqui enquanto a gente estava conversando, né? Diego, por favor, coloque aí as suas considerações finais. Celso, só queria agradecer você ao Léo, acho que foi um bate-papo bastante enriquecedor, né? Muito obrigado, Léo, fiquei muito feliz aí de entender um pouco mais, né, dessa área de tech, startups, entender um pouco mais desse School Guardian. Para mim foi um prazer passar essa tarde com vocês.
Acho que considerações finais é dizer que quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da nossa instituição, né, que é parceira também da CBC aqui no Brasil, a gente fica à vontade, né, fiquem à vontade para entrar em contato, a gente vai estar aqui à disposição para entender o projeto de cada um, para entender o que cada um busca fora do país, e acredito que seja isso. Agradeço a você novamente, Celso, Andrés, e toda a equipe da CBC e da Comissão de Tecnologia. Perfeito. Muito obrigado. Então, Léo, suas considerações finais. Igualmente, Diego, aí, começando por você que falou agora, então, Diego, obrigado também por ter trazido, eu adorei ver, eu não conhecia exatamente como isso acontece, então foi ótimo, e já começaram a brotar alguns sonhos aqui na cabeça, o que é espetacular, então muito obrigado por isso. Já aproveito para te convidar, se quiser participar do comitê de educação da B Startups, assim, a gente está discutindo lá oportunidades e de negócios ou de resolver problemas de instituições de ensino, então conectar com startups, vai ser um prazer tê-los com a gente. E queria aproveitar para agradecer, que eu não fiz no começo, a CCBC pelo convite, é sempre um grande prazer estar aqui, uma baita oportunidade de falar e discutir com cabeças brilhantes aí. E Celso, obrigado pela brilhante condução, inclusive, aqui dessa conversa, foi genial, muito obrigado mesmo. Senhores, eu é que agradeço, porque assim, né, a cada novo encontro desse, com certeza eu aprendo muito mais. Então, eu sou privilegiado por poder estar aqui, acompanhado de duas pessoas que nos brindaram com tanta informação interessante. E nós só temos a agradecer a participação de vocês e esperar que em próximos eventos vocês possam continuar abrilhantando, né, os nossos encontros com todas as informações interessantes. Bom, então, fechando o nosso bate-papo, né, eu vou novamente agradecer o nosso patrocinador oficial do evento, a Lake House Immigration Consulting. Aliás, o Léo tem que falar com o pessoal da Lake House para falar com o Diego, porque aí ele vai fazer o Já tá tudo no jeito. O Diego, tem um prospect do lado, tá? Deixa comigo. Então tá, joia. Pessoal, foi um prazer e consigam essa fonte tão interessante de informações que foi esse nosso papo de hoje. Valeu. Boa tarde, pessoal.